Minha diretoria, já baixou um futebol? Baixa aí, ó, primeiro link da descrição, aqui tem QR Code pra você também, pra você baixar um futebol gratuitamente, assistir a Bundesliga ao vivo, já tá começando os campeonatos da Europa, e pra você saber de tudo, inclusive da sequência da Libertadores aí, do seu Fluminense. Imagino eu, pelo menos, que a maior parte das pessoas que estão vendo esse vídeo são torcedores do Fluminense, e aí pra você ficar ligado, baixa um futebol que você vai se amarrar, o melhor aplicativo que tem, tá? Uso mesmo, não é só merchan não, uso mesmo, o negócio é maneiro pra cacete, principalmente a agendinha, o que eu mais gosto no aplicativo é a agendinha. Vamos falar do jogo? Infelizmente não dá pra chegar aqui com um sorrisão na cara, mesmo o gol tendo saído no final, porque infelizmente o resultado é ruim. O Barcelona é um bom time, jogou muito mal hoje, o Fluminense conseguiu anular o futebol do Barcelona, mas o resultado ficou bom pros caras, então o que mais me preocupa, eu acho, é que no dia que o Barcelona não conseguiu jogar bem, ele conseguiu empatar o jogo com 2 gols. Então é difícil, porque puta merda, agora começa o jogo com os caras classificados, 1-1, os caras são classificados. Então o Fluminense vai ter que ganhar o jogo lá, né? Acabou? Não. O Fluminense pode ganhar o jogo, 1-0, 2-1, claro que pode ganhar. Mas é muito mais difícil ganhar lá. Eu não sei como é que tá a questão do público lá, se vai ter, se não vai, me parece que sim, né? É muito mais difícil ganhar lá do que ganhar o jogo no Maracanã, obviamente. O time do Barcelona joga muito bem em casa, é um time que não perde em casa há muito tempo, e todas essas estatísticas nessa hora levam a crer que o favoritismo, que já havia um pouco de favoritismo pro Barcelona pelo que ele jogou até agora na Libertadores, ele aumentou consideravelmente. Então, infelizmente, o Fluminense é o brasileiro aí, pelo menos por enquanto, mais próximo de não conseguir a classificação e não conseguir aí, que seria maneiríssimo para nós, os 4 brasileiros na semifinal. Mas não vamos entrar nesse negativismo, ainda dá, tem jogo quinta-feira que vem e vamos acreditar, né? De repente o Fluminense vai lá e consegue ganhar esse jogo aí, porque não é nada absurdo, o Barcelona não é nenhuma máquina, é um bom time, mas não é uma máquina. Mas vamos lá, falando sobre o jogo especificamente de hoje, tá? Eu sei que pro torcedor do Fluminense, toda a culpa é do Roger, a única coisa é o Roger, porque o Fluminense joga um futebol abaixo do que ele poderia jogar. Ponto, concordamos. Eu também acho o Roger um treinador limitado. Eu não gosto pra caralho do trabalho do Roger. Mas eu acho que na cabeça do torcedor do Fluminense foi se diluindo ao longo dos últimos 12 meses a real potencial que o time do Fluminense tem. Eu acho que o torcedor do Fluminense, um ano e meio atrás, olhava e falava, vou jogar aqui em 12º, 13º e tal. É isso. E de repente o Fluminense vai pra Libertadores, faz um bom Campeonato Brasileiro e vai pra Libertadores. E aí você começa a deletar da sua cabeça a imagem que você tem de alguns jogadores do time e superdimensionar alguns outros. E aí o torcedor do Fluminense começa a exigir não só o resultado que vem, mas o futebol. E eu não discordo do torcedor que o Fluminense pode jogar mais. Mas jogar mais com esse time do Fluminense talvez represente tomar os gols que tomou hoje. Ou seja, sair da casinha com esse time talvez represente sofrer lá atrás. Talvez o Fluminense esteja tendo resultados, e com o Odair o Fluminense também não jogava um bom futebol, é outro retranqueiro. O Fluminense tem uma dificuldade, um cobertor de pobre ali, que ele não tem elenco e time para agredir o adversário e ter segurança na defesa. Então eu acho que na cabeça do Roger é uma coisa meio, cara, vamos tentar aqui atrás deixar organizadinho, né? Tem algumas questões táticas que o torcedor não vai concordar por posição, por jogador, fala, o Casares não tá bem, troca, né? Mas na cabeça depois o Casares vai ter uma reposição que o Nenê não vai ter. Enfim, questões táticas que a gente no São Paulo e Palmeiras, por exemplo, viu os dois treinadores tirarem o Scarpa e o Benítez porque eles não queriam jogar. Eles queriam só anular o jogo do adversário. Tendo condição. O Fluminense não tem esse elenco todo para fazer isso. Não é muito pior que o elenco do Barcelona, não é isso. Mas a maneira do Fluminense se apresentar é essa. Eu não acho o Roger um grande treinador, não escolheria pro meu time, não acho que ele faz um puta de um trabalho, mas eu acho que há alguns exageros. Por exemplo, o jogo de hoje. O Fluminense não anulou o Barcelona? Anulou. O Barcelona estou 4 bolas no gol do Fluminense. O Barcelona é um dos times que mais cria oportunidade de gols na Libertadores. Contra o Fluminense, ele estou 4 bolas no gol. Ou seja, foi interrompido o estilo de jogo do Barcelona ofensivo. O Fluminense conseguiu fazer isso. O Fluminense conseguiu fazer 1-0. Para não passar batido, eu tenho dúvidas se não foi falta do Fred no primeiro gol, tá? Na imagem que eu vi um replay, eu tive a sensação de que o Fred empurra. Se é muito forte, não vai, preciso ver 5 replays. Mas neste momento, acabou o jogo agora, eu acho que aquele lance é discutível, tá? Não vou entrar no mérito se eu cravo para um lado ou não, porque eu só vi uma vez, mas eu acho que é discutível. O jogo continua, e no segundo tempo, o Fluminense se vê numa situação onde o Barcelona tenta vir jogar. E quando o Barcelona tenta vir jogar, ele dá espaço pro Fluminense. O Fluminense tem alguns garotos velozes. E o Fluminense não mata o jogo.
Ao não matar o jogo, o Barcelona consegue achar uma bola. E o Barcelona precisou de 4 para fazer 2. O Fluminense chutou 15. E aí, cara, você vê uma discrepância assim, porra, aí vem o lance do pênalti. Não é culpa do Roger o lance do pênalti, gente. O lance do pênalti é culpa do zagueiro. O Nino não tinha que fazer aquele pênalti, não tinha necessidade de fazer aquilo. Né? Ele se precipitou, ele não tinha que fazer. Como por um acidente, o pênalti que o Fluminense conseguiu no final do jogo. Não foi um mérito do Fluminense, chegou lá tocando, o cara parou ele com falta. Não, o cara errou o chute e acertou o jogador do Fluminense. A jogada não ia continuar, ele já tinha dado o bico pra longe, o jogador do Flu. Então foi um pênalti bobo feito pelo Fluminense e um pênalti bobo feito pelo Barcelona. O pau que bate aqui também. Não dá pra só ficar olhando pro jogo do Fluminense e ignorar que do outro lado tem o adversário. O Fluminense também teve sorte no último pênalti, porque não é uma jogada que tinha necessidade de fazer. Como no caso do Nino, só que no caso do Nino ele estava disputando a bola com um cara que tinha uma possibilidade de gol. É um pênalti muito mais aceitável do que o pênalti do Barcelona. No final das contas, o que a gente tem? Um Fluminense que conseguiu parar o adversário e tomou 2 gols. Então, é foda, porque assim, né, teve o jogador expulso. Naquele momento ali o Barcelona vai e vira o jogo. Num pênalti, num lance que é um erro individual. Então eu consigo enxergar tudo que o torcedor do Fluminense fala do Roger. Eu também não gosto do trabalho dele. Mas eu não consigo dimensionar da mesma maneira que o torcedor do Fluminense, olhar para o time do Fluminense, e o time do Fluminense ele tem esse patamar, e o torcedor do Fluminense, em virtude dos últimos 12 meses, está enxergando aqui. Não tem. Não tem bola para jogar aqui. Eu acho que pode jogar mais do que está jogando sim, tá? Mas aqui não. Tanto que quando o Fluminense se expõe, ele perde. Ele se expôs em casa, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, olha o que aconteceu. Então talvez haja uma questão tática que justifique o Fluminense não jogar tão bem, não triangular, não tocar tanto a bola, buscar sempre a bola esticada e tal, por ele, Fluminense, entender que a maneira que ele pode jogar é essa. Eu não sei se da outra maneira vai funcionar. Eu não sei. Eu tenho muita dúvida se o Fluminense quiser pegar e dominar o jogo, se o Fluminense tem condição de fazer isso. Justifica jogar, às vezes, tão recuado, tão pouco, tal? Não justifica. As alterações durante o jogo, claramente muito melhores do técnico do Barcelona do que do Roger. O treinador do Barcelona vai virando o jogo a favor dele na medida que ele vai mexendo. E o Fluminense vai perdendo espaço na medida que ele vai mexendo. Então, claramente, as alterações do treinador do Barcelona, que eu esqueci o nome dele agora, foram melhores do que o Roger. O Roger é o grande vilão da noite? Não. Não é. Ele é parte disso, mas não é. E se o Fluminense eventualmente for eliminado pelo Barcelona, tá tudo bem. Claro que o torcedor vai ficar chateado. Mas esse time do Fluminense não está credenciado de véspera para chegar numa semifinal de Libertadores. Não era isso que você esperava. Nem eu, nem ninguém. Então o Fluminense até aqui, ele já fez mais do que todo mundo esperava. Então eu acho que questionar o Roger é uma coisa, eu sei que eu tô falando isso no momento em que todo torcedor do Fluminense está de cabeça quente e não quer ouvir isso, mas eu não tô aqui para dizer o que você quer ouvir, eu tô para dar minha opinião. Eu acho que uma coisa é questionar o Roger, outra coisa é entender que isso é uma tragédia, que o Fluminense, nossa, que o Fluminense se frustrou a sua torcida. Cara, vocês nem sabiam que eu ia chegar aqui. Então, porra, tem um jogo ainda. Não adianta pedir a cabeça do Roger hoje. Vamos pra dentro, empurra, apoia. É um jogo. E nesse jogo, de repente, o Fluminense consegue ganhar um jogo e vai pra uma semifinal contra o Flamengo e é clássico, irmão. E numa dessas, você tá assim, você tá um jogo de ser campeão da Libertadores da América. É difícil, é muito difícil. É muito difícil esse time do Fluminense ser campeão da Libertadores. Ninguém esperava. Mas não é impossível. Então, nesse momento, não adianta agora fazer um escarcéu contra o Roger. Tem Copa do Brasil, também em fase decisiva. Não adianta. Tem uma opção melhor, tem uma coisa melhor em vista. Então, assim, nesse momento, hoje especificamente, eu acho que o Roger errou também, mas não foi ele que gerou a derrota do Fluminense. O Fluminense teve o jogo na mão. O Fluminense podia ter feito 2-0. O Fluminense deu pouca bola pro Barcelona fazer o gol. Teve 2 bolas pro Barcelona, o Barcelona fez as 2. É do jogo, gente. Então, resumindo, tá? Fudeu um pouco. Não tá resolvido, mas ficou difícil, tá? Ficou bem difícil pro Fluminense, mas dá pra conseguir a vaga. Então, torcedor do Flu, acredita, apoia, engole o Roger numa semana, esquece o Roger e apoia o time. Apoia, empurra, porque tem uma chance. E essa chance é na quinta-feira que vem com o Roger. Tá bom? Mostrando a minha identidade, eu posso provar a verdade a essa gente. Como eu sou da mocidade independente, vamos mostrar